com 11 processos. Quando o deserto assolou meu íntimo, quando olhava para um lado, olhava para o outro, dentro de uma cela fria, aonde muitos estão desanimados, aonde o clamor impera dia e noite pela oportunidade. E hoje o Senhor está te dando uma oportunidade aqui dentro da igreja para louvar, adorar e bendizer. Lá dentro do cárcere eles estão pedindo a oportunidade de estar aqui adorando, bendizendo ao Senhor, e Deus está te dando essa incumbência, essa responsabilidade de adorar aqui dentro. Então abrace a oportunidade do alto céu. Ele tem te dado essa oportunidade de adorar esse Deus que muda cenário. Como fala no capítulo 43, versos 25, que eu vi dentro do cárcere, quando eu não tinha mais esperança, assim como fala as Sagradas Escrituras, o profeta messiânico Isaías fala, no versos 43, o versículo é o 25, fala: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões, e por amor de mim dos teus pecados eu não lembro mais. É Ele que tem revogado, é Ele que tem anulado a sentença pronunciada contra ti. Agindo Deus em tua vida, quem impedirá? É Ele que tem te escolhido para ser essa incumbência, essa responsabilidade dentro da tua casa. Você tem essa incumbência dada pelo alto céu de fazer a transformação através da tua vida, para ser espelho dentro da tua casa. Seja espelho como esposo, seja espelho como filho, seja espelho como sacerdote real. Assim como o Senhor tem te dado hoje, nessa noite, a incumbência, a responsabilidade de ser esse sacerdote privilegiado do alto céu. Aceite esses dons, essa revogação o Senhor está te dando. Assim como deu essa revogação na minha vida, deu essa oportunidade de ser esse novo homem transformado. E eu lhe digo, meus amados, esses 11 processos, da ótica dos homens, era impossível sair do cárcere. Era processos que era para passar 50 anos, 60 anos dentro da cadeia. Era 3 organizações criminosas, era muita coisa, meu amado. Quem conhece o processo sabe. Mas o grandão da Galileia foi lá, revogou a sentença pronunciada contra mim, porque ele sabia que tinha promessa, ele sabia que eu ia anunciar a palavra do Senhor, e aquele que começou a boa obra na minha vida foi fiel para terminar. E essa é contínuo, meu amigo, e todos os dias precisamos nos renovar. E hoje eu vivo essa renovação do alto céu, dia após dia. Eu não estava querendo nem vir para o culto, meus amados. A minha companheira me convidou, eu estou vivendo uma luta ardilosa, passando pelos desertos grandes, mas nesses desertos o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me modelado, assim como foi com Paulo, meus amados. Assim como foi com Paulo. Paulo, quando deu o seu sim para o Senhor, sabe quem recusou? A Paulo, a própria igreja primitiva. Paulo foi para o deserto, meus amados, porque a igreja não aceitava ele, porque a igreja ainda se achava autossuficiente, achava que um homem que perseguiu a igreja, que matou os homens, não podia ter a unção. Deus não escolhe rostinho bonito, Deus olha a essência. Deus vê o coração contrito, vê o coração sincero, arrependido. Ele quer isso de você. É simples, agradar ao Senhor, é com a tua sinceridade. Quem faz a obra é o Senhor, meus amados. Somos pequeninos nas mãos do Senhor.
E a gente tem que todo dia reconhecer isso. Só há mudança se haver reconhecimento. Eu preciso que o Senhor me mude nessa área. Tem que reconhecer para que exista uma real mudança. Porque Pedro, meus amados, andava com o Senhor dia e noite, vendo milagres e prodígio, andando com o próprio Senhor. Mas Pedro, amados, só estava convencido, ele não estava convertido. Logo da pipoca estralou, ele negou o Senhor. Ele estava com 3 anos andando ao lado do grandão, todo poderoso, vendo milagres, vendo prodígio. Aí o Senhor olhou para ele, ó, Deus sendo um Deus onisciente, olhou assim: Pedro, quando tu te converteres, cuida da minha igreja. Deus sabia de tudo, meus amados. Ele sabe nossas limitações, sabe onde tem que ser mudado. Esse vaso hoje que está aqui anunciando a palavra está sendo lapidado, está sendo transformado. Eu coloco na posição de pequeno para que Deus consiga fazer o sobrenatural na vida dele, na minha vida. É necessário, meus amados. Para terminar, meus amados, sem muita delonga, que hoje o real sentido é o pão e o vinho. Real sentido é a presença do Espírito Santo nessa igreja. O próprio Espírito hoje vai se canalizar dentro de vocês. A atração hoje da amada igreja é o grandão da Galileia, aquele que nunca perdeu sequer uma batalha. Hoje a atenção é voltada para o Todo-Poderoso. Eu quero terminar, meus amados, fugindo um pouco do título da palavra que eu comecei, guiado pelo Espírito Santo, né? Comecei louco falando de Jaqueu, mas eu vou falar aqui um pouco que o Senhor me incomodou ali, e eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja aqui, ela tem sede da presença do Espírito Santo, mas eu vou fazer uma repreensão dentro da amada igreja. Foi o que eu senti, meus amados, e eu estou aqui só para obedecer a voz do alto. Capítulo é o 6 de Isaías. No ano em que o rei Uzzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, no templo. Acima dele estavam os rafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamava uns ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Até aqui, meus amados, por que eu vou falar isso aqui para vocês? É impossível tu sentir a presença do Espírito Santo e ficar parado. Hoje o Espírito Santo está aqui dentro dessa igreja, e vocês têm que falar, clamar: Santo, Santo. Levante na presença do alto céu. Levante ao Deus Todo-Poderoso. Essa chama tem que arder dentro dessa igreja. Essa chama tem que arder dentro dessa igreja, porque Deus está presente, meus amados. Pule de alegria na presença do alto. Quando vai louvar aqui, quando um pregador vai externar, levante, dê glória a Deus, marche.
Porque se você não marchar como a serva do Deus falou, você não vai impactar o céu. E nada vai ser mudado, nada vai ser transformado. Porque o evangelho é confronto. Se não tiver confronto, não há mudança. Eu não vou massagear o ego de vocês, não. Mas a igreja aqui, ela tem que ser levantada como verdadeiros adoradores em excelência. Tem que ser aquele verdadeiro soldado para Cristo. Você não tem que brincar de crente não, porque o inferno não brinca não, meus amados. Tem que ser corajoso. O inferno é organizado, meus amados. Ontem, antes de ontem, meu pai foi fazer uma cirurgia. Eu chamei minha companheira para levar o meu pai. E às 3 horas da manhã, o centro de Umbanda estava cheio de carros. Às 3 horas da manhã, ele estava cultuando ao Deus deles. Você tem cultuado às 3 da manhã ao Senhor. Tem levantado para adorar e bendizer ao Senhor, porque Ele anula, Ele revoga a sentença, mas Ele tem que ver o preço. Tem que ter preço para ter mudança. E ontem eu falei para minha companheira, ela disse assim, eu vejo essas igrejas hoje em dia com esse evangelho da prosperidade, ele me incomoda muito, né? Eu vejo esses homens estudando, glória a Deus, aleluia, eu comprei um carro, comprei a casa, Deus está me dando. Não, meus amados, tem que perder aqui para ganhar no alto. Estão completamente errados. Se o Senhor me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, continua sendo Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. De toda honra, de toda glória. Aleluia!